Relações entre Angola e os Estados Unidos mais fortalecidas. Presidente Biden diz que o futuro do mundo está em África. Em 21 anos, trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos ficaram avaliadas em mais de 21 mil milhões de dólares. A província de Benguela produz cerca de 85% do sal nacional e exporta boa parte do produto para a vizinha República Democrática do Congo através do corredor do Lubito. Quênia cresce o número de infectados pelo VIH-Sida. Mais de 800 mil pessoas vivem com a doença naquele país. As notícias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. O governo norte-americano anunciou hoje um fundo de 229 mil milhões de dólares para a reabilitação do Museu da Escravatura em Luanda e o seu apoio à candidatura do corredor do Kwanza, rota por onde passaram milhões de escravos a património mundial. Joe Biden, que cumpriu um programa de 72 horas, dividido entre a capital angolana e a segunda cidade do país, Benguela, discursou hoje no Museu Nacional da Escravatura, onde evocou esta herança trágica do passado histórico de dois países ligados pelo comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Em 1619, o navio que transportava africanos escravizados, capturados em Angola e obrigados a marchar até uma rota conhecida como Corredor do Kwanza, desembarcou em Hampton, Virgínia, estimando-se que existiam atualmente cerca de 12 milhões de americanos que ascendiam Angola. Os Estados Unidos apoiam a candidatura de Angola no Corredor do Kwanza, a lista de Património Mundial da Unesco, como forma de olhar para o futuro, de restabelecer laços culturais e de celebrar a riqueza e a beleza de Angola. E no Museu da Escravatura está a equipa da Rede Girassol, que entra para este jornal. Fernanda, boa noite. Quais são os outros detalhes sobre o discurso que reforça a relação histórica entre Angola e os Estados Unidos? A todos em estúdio e também a todos os telespectadores da TV Girassol. O presidente Joe Biden já falou para dezenas de angolanos, com destaque aqui para as entidades do aparelho do Estado que se fizeram presentes neste recinto do Museu da Escravatura, onde o presidente Joe Biden apontou e avançou vários pontos importantes durante esta sua visita. O presidente Joe Biden aqui avançou e falou da importância desta relação entre nações, destacando os Estados Unidos da América e também Angola. Vamos rapidamente ouvir reações da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Muito boa noite. Boa noite. O Presidente Joe Biden acabou de discursar, mencionou vários pontos, mas não deixou de lado aquilo que é a necessidade das duas nações continuarem a trabalhar junto. Que reações é que pode avançar quanto às palavras de Joe Biden? Em relação ao Joe Biden, ao Presidente Joe Biden, nós pensamos que foi um discurso atual, que se enquadra no contexto do nosso país e da grande projeção que Angola tem a nível da geopolítica africana e mundial. E o facto do Sr. Presidente dos Estados Unidos da América referir que é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos visita o nosso país porque acredita em Angola, nas potencialidades dos angolanos, na hospitalidade do povo angolano, nas grandes riquezas que nós temos, que podemos desenvolver e beneficiar o nosso povo para um futuro melhor de desenvolvimento sustentável, de paz e de prosperidade. Gostei do facto como ele simbolizou o facto de se realizar esta atividade aqui num local onde há mais de 4 séculos partiram angolanos para a rota dos escravos e que foram para a costa atlântica do outro lado e fazem hoje parte da população norte-americana. Penso que é um sinal evidente dos laços que nos unem, da idiosincrasia dos angolanos que atravessou o mar Atlântico e está situada na maior potência do mundo. O presidente Joe Biden também destacou aqui, não deixou de mencionar a família Tucker, que é uma família descendente de angolanos escravizados que foram para os Estados Unidos da América.
Ele falou, puseram-se de pé, apresentaram-se, eles não são novidade para nós, têm vindo aqui frequentemente, estiveram na zona de Malange, segundo o que eu li, eles são de origem da zona do Planalto de Malange, da Calandula, daquela zona, e portanto são raízes angolanas que estão na América, e nós, através da nossa cultura, através da nossa literatura, através da nossa imaginação profícua dos angolanos, poderemos fazer obras bonitas sobre esse passado comum e também projetar a Angola do futuro que todos nós queremos, como disse o presidente Joe Biden, para que Angola seja um país de paz, como tem vindo a demonstrar através das manifestações e do papel preponderante que tem jogado a nível da pacificação do continente africano, mas sobretudo que sejamos um país potencialmente desenvolvido a nível energético, a nível alimentar, a nível dos transportes, a nível das infraestruturas. Penso que ficou uma mensagem forte. Senhora Presidente, agora já para terminar, que proveitos mesmo é que nós ainda poderemos tirar, quer com os pronunciamentos, assim como também com a visita do Presidente Joe Biden? Eu particularmente gostaria de falar do Parlamento. Ontem recebemos uma delegação de congressistas na Assembleia Nacional. Tivemos uma reunião muito interessante em que nós falamos da necessidade de fazermos concertações e cooperação nos vários domínios para trocarmos experiências e ponto de vista em relação às grandes questões mundiais e que estão na agenda dos parlamentos de todo o mundo. Vamos iniciar esse processo e pensamos que o nosso Parlamento vai ganhar muitas valências com isso e poderemos encontrar pontos comuns para desenvolvermos a favor da paz, a favor da cooperação institucional e, sobretudo, a favor de um futuro melhor para os nossos filhos. Muito obrigada. Aqui as palavras da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que fez manifestou reações em torno do discurso do Presidente Joe Biden, que frisou aqui vários pontos chaves importantes, e Carolina Cerqueira não deixou de mencionar a necessidade da cooperação entre os parlamentos em prol de uma paz, em prol de segurança dentro e também fora das nossas comunidades. Nesta altura, é, portanto, o essencial de informação que damos a ver. Ainda estamos aqui a acompanhar tudo o que gira à volta deste grande marco que vai ficar na história de Angola. Boa noite. Boa noite. A nossa equipa no Museu da Escravatura, onde esteve na tarde de hoje Joe Biden a discursar. O Presidente da República, João Lourenço, reuniu-se nesta terça-feira aqui em Luanda com uma delegação dos Estados Unidos da América para reforçar a parceria estratégica entre os dois países. Durante o encontro, João Lourenço destacou o compromisso do Presidente norte-americano Joe Biden em impulsionar investimentos no corredor do Lobito e em projetos de energias renováveis, com o objetivo de promover a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. O presidente João Lourenço reafirmou durante a reunião entre as delegações de Angola e dos Estados Unidos da América o empenho do homólogo norte-americano Joe Biden em apoiar investimentos no setor da saúde, no corredor do Lobito e em energias renováveis, visando a segurança alimentar. No setor da saúde, com a USAID, a Gavi e o Fundo Global, temos beneficiado bastante dos programas de combate à malária, à tuberculose, ao VIH-Sida, à Covid-19, assim como do programa de cirurgia robótica que começa a ser uma realidade em Angola, em parceria com um renomado hospital da cidade de Orlando, na Flórida. Senhor Presidente, vossa visão e engajamento para o sucesso do corredor do Lobito, assim como vossa grande contribuição para o nosso programa de transição energética, com a construção dos parques solares no sul de Angola, serão sempre lembrados como sendo um grande contributo para a segurança alimentar e energética, para o desenvolvimento econômico e social de Angola e de toda a região austral da África. O chefe de Estado angolano destacou ainda a cooperação entre os dois países nos setores da defesa, aeronáutica e exploração espacial. Ao realizar esta visita de Estado a Angola, em vésperas de Angola comemorar 50 anos da sua independência nacional, ficará registada na história de ambos os países como a primeira de um presidente americano a pisar solo angolano. Isto não só
enterra um passado das nossas relações, em que no quadro da Guerra Fria nem sempre estivemos alinhados, como também marca um importante ponto de viragem nas nossas relações, que sem sombra de dúvidas conhecerão uma nova dinâmica a partir de hoje. Pretendemos trabalhar juntos na atração do investimento direto americano para Angola, na abertura de oportunidades de comércio e de negócios de investidores angolanos no mercado americano. Gostaríamos de ver incrementada a cooperação no setor da defesa e segurança, no acesso às escolas e academias militares, no treino militar em Angola, realizar mais exercícios militares conjuntos, cooperar mais nos programas de segurança marítima para a proteção do Golfo da Guiné e do Atlântico Sul, assim como no programa de reequipamento e modernização das Forças Armadas angolanas. João Lourenço agradeceu a Joe Biden por tê-lo recebido na Casa Branca em novembro de 2023, 32 anos após a última recepção de um presidente angolano pelos líderes norte-americanos George Bush e Bill Clinton. A República de Angola e os Estados Unidos da América mantêm relações político-diplomáticas desde 19 de maio de 1993, que têm vindo a crescer ano após ano, sobretudo desde que em Angola demos início ao combate sério contra a corrupção e a impunidade e estamos a criar um melhor ambiente de negócios. O presidente angolano José Eduardo dos Santos foi recebido na Casa Branca em setembro de 1991 e dezembro de 1995 pelos presidentes George Bush e Bill Clinton, respectivamente. Agradeço o facto de o presidente Joe Biden me ter recebido de forma muito amistosa e calorosa na Casa Branca aos 30 de novembro de 2023. Os dois países têm trocado visitas de delegações ministeriais e empresariais, sendo destacar as visitas dos ministros da Defesa Nacional de Angola e do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas a Washington, D.C., e as visitas de vários secretários de Estado americanos a Luanda e, mais recentemente, e pela primeira vez, do secretário de Defesa americano e do diretor-geral da CIA a Luanda. Por seu turno, o presidente Joe Biden elogiou os avanços na cooperação bilateral entre os dois países, situação que visa fortalecer a economia de Angola, chegando a afirmar literalmente que o futuro do mundo pertence à África, em particular à Angola. E se chegar lá, não só vamos ajudar aquelas pessoas no caminho, como vão-se ajudar a vós próprios e melhorar a economia. Já me ouviu antes dizer, os Estados Unidos, Sua Excelência, Sr. Presidente, está totalmente dedicado à África. E eu penso que o testemunho de tudo isto é aquilo que eu lhe disse e disse publicamente quando eu estive com Sua Excelência. O senhor já me ouviu dizer isto antes, mas os Estados Unidos já investiu em Angola mais de 3 milhares de milhões de dólares em Angola até à data. O futuro do mundo é aqui, em África, em Angola. Biden sublinhou a importância de consolidar esforços para que a democracia traga resultados concretos, fortalecendo o sucesso das nações africanas e promovendo laços de cooperação. Durante esta visita, antecipo muito discutir como nós podemos continuar a garantir que a democracia produz resultados para as pessoas. Democracia, sem isso as pessoas não podem sentir para consolidar a democracia. Como poderemos ajudar a criar estes fortes laços entre nações, negócios e povos. Há muito a dizer aqui em tudo isto. Nós estamos a preparar-nos enquanto estamos a caminho para responder a várias perguntas. O encontro contou com a presença de delegações dos dois países e da família Tucker, afro-americanos descendentes de angolanos, transportados para os Estados Unidos durante o tráfico negreiro.
E as atenções estão todas viradas para Angola com a visita do presidente americano. São cerca de 180 jornalistas de várias partes do mundo que acompanham este marco importante na relação entre Angola e os Estados Unidos. A visita de Estado de Joe Biden a Angola coloca o país nos olhos do mundo, atraindo deste modo uma grande atenção internacional. São mais de uma centena de jornalistas de várias partes do mundo que cobrem este momento e que acham ser uma oportunidade indispensável para que Angola mostre o seu potencial, como é o caso de Frida Torres, jornalista mexicana, e Clara Barcelos, jornalista espanhola. Nós representamos a mídia estadunidense a nível internacional. Nós temos que ficar aqui para poder fazer toda esta cobertura en un momento tan histórico como es este. Acho que a gente ha de venir para aquí para poder presenciar e vivir lo que es Angola. Isso vai catapultar a visão de Angola a mundo internacional, que é o que mais se espera com esta visita, também para dar a conhecer que os angolanos, o povo angolano está listo para e com as mãos abertas para a inversão estrangeira, que é o mais importante. Nadie é melhor para dar a conhecer o país que os próprios angolanos. Esta jornalista francesa, que visita Angola pela segunda vez, 6 anos depois, diz que são visíveis as mudanças que o país registrou em vários domínios. É uma boa oportunidade para o país. Primeiro, porque é uma visita histórica para Angola receber um presidente americano. Segundo, é que com a visita de Joe Biden, Angola tem uma grande chance para se apresentar ao mundo, bem como apresentar as suas diversas potencialidades ao resto do mundo. Penso que esta é uma super oportunidade, não só para Angola, mas sim para todo o continente africano. Desejo a vocês e aos africanos, de modo geral, todo o progresso com esta visita de Joe Biden. As celebrações dos 50 anos da independência de Angola também estão a despertar o interesse da comunidade internacional. Celebrações estas que tiveram início no mês de novembro e vão decorrer até dezembro de 2025. Estamos aqui em Angola, estamos a fazer reportagem especial em comemoração do 50 aniversário da independência e este reportagem será publicado na Fortune Magazine no próximo ano. Então, estamos aqui porque queremos destacar os projetos mais importantes, mostrar a diversificação da economia. Angola é um povo muito resiliente e como este povo tão resiliente que eu acho que temos que dar muito mais valor aos esforços do povo, de que afinal os angolanos é povo de valientes e de lutadores. E César Esteves, jornalista do Jornal de Angola, testemunhou 2 grandes momentos das relações Angola-Estados Unidos e fala desta experiência. Tive a oportunidade de estar no encontro que o presidente Joe Biden concedeu, ou no encontro que o presidente Joe Biden manteve com o nosso presidente, e na altura lembro-me do presidente ter dito que iria convidar o seu homólogo a visitar Angola. Nós que testemunhamos aquilo não esperávamos que este encontro em Luanda fosse acontecer tão cedo como se está a consumar. Portanto, isso para nós significa que os dois países estão decididamente em estreitar essas relações, em manter este bom nível de relações bilaterais. O que desejamos é que elas continuem e que o nosso país consiga tirar o maior proveito desta aproximação com a maior potência mundial, assim como desejamos também que nossa classe empresarial consiga encontrar aqui uma grande oportunidade para expandir cada vez mais os produtos made in Angola em território americano. Esta é a primeira vez que Joe Biden visita o continente africano durante o seu mandato, que termina já no próximo mês. E vamos continuar a olhar para esta visita de Joe Biden ao nosso país. Em estúdio tenho o Comanho da Rosa, que é jornalista, e Daniel Tendo, que é economista. Muito boa noite aos dois e bem-vindos. Vou começar pelo Comanho da Rosa. O presidente Biden disse que não são os mais fortes por serem os maiores do mundo, mas que estão dispostos a ouvir e a fortalecer esta relação com Angola. O que é que queria Biden exatamente sinalizar com estas afirmações? Boa noite, Carlos. Boa noite aos telespectadores lá em casa. O presidente Biden quis dizer aquilo exatamente que disse. Ele disse que os Estados Unidos são fortes, são poderosos, mas não têm as respostas para tudo.
E citou como exemplo justamente o endividamento internacional. Por exemplo, Angola tem este problema, como outras nações do mundo. O que ele, no fundo, fez é um apelo a trabalharmos todos juntos, americanos e angolanos, os fortes e poderosos com supostamente mais fracos, que nem são tanto assim. Por exemplo, quando fala da África, fala com um território com potencial para liderar o mundo daqui a mais ou menos 20 anos. Ou seja, juntos conseguimos vencer todos os desafios. Acho que, em suma, é isso que o presidente Biden procurou dizer. Daniel Tendo, o presidente Biden diz que pode ajudar Angola, neste caso, a fazer a gestão da sua dívida pública, isto diante de outros parceiros. Como é que esta parceria e esta cooperação pode acontecer? Bem, correto. Primeiro, precisamos olhar os grandes desafios que a economia angolana tem, onde a dívida pública acaba por ser um dos grandes desafios e dificuldades que Angola enfrenta. E Angola tem envidado um conjunto de esforços junto dos credores para encontrar melhores formas de cumprir com essas responsabilidades, nomeadamente a renegociação da dívida junto de instituições financeiras internacionais, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Nós sabemos que os Estados Unidos da América são um Estado com grande influência junto dessas instituições, então pode aqui advogar do ponto de vista da diplomacia junto dessas instituições para que se encontre alguma flexibilidade em termos de maturidade da própria dívida. Então, eu penso que o que os Estados Unidos da América pode fazer aqui é advogar esforços junto dessas instituições para que Angola encontre formas favoráveis para aligeirar ou então o pagamento destas ou o reembolso destas dívidas. Outra questão também que me parece importante quanto à questão que colocou ao Comoenho tem a ver com o facto de quando o presidente Biden diz que não tem todas as respostas, parte do princípio de que os problemas econômicos de Angola, só Angola conhece e só Angola conseguiria justificar ou explicar os referidos problemas. Ou seja, os Estados Unidos como tal não teria a fórmula para tal, por isso é que ele depois diz, diga-nos quais são as vossas preocupações, quais são as grandes questões do ponto de vista econômico e nós, junto daquilo que podemos fazer, conseguiríamos ajudar ou auxiliar Angola enquanto Estado. Portanto, olhando aqui o capital dos Estados Unidos da América, eu penso que é mais no envidar esforços junto de instituições para encontrar melhor forma de flexibilizar a questão de Angola. Uma pergunta que não se cala ao longo desta visita e antes mesmo da visita e quando do anúncio da visita de Joe Biden ao nosso país, tem a ver com a sua questão de ser um presidente cessante. Será que Donald Trump vai olhar para a África com o mesmo interesse que está a olhar neste momento o Joe Biden? As suas políticas externas vão estar centradas e viradas para a África? Bom, é uma pergunta interessante. Realmente, os sinais que a futura administração norte-americana vai dando não são tão favoráveis assim em relação à África. Assinalo que, por exemplo, ele já nomeou os potenciais responsáveis pela política americana relativamente à faixa ao Médio Oriente, à questão da Europa, e a outros parceiros e outras relações que os Estados Unidos mantêm e que são, de facto, prioritárias para a administração americana, para a política externa americana, e pouco ou nada se diz em relação à visão africana do presidente Trump. Agora, em relação à situação de Angola, a prioridade que eventualmente possa dar Donald Trump a Angola é de sublinhar que existe um fator que se chama China, que é um fator que ultrapassa qualquer vontade, vaidade de qualquer presidente americano. Para os americanos, os interesses da América estão à frente, portanto, e a China representa um desafio muito grande. E o que se passa em África é que existe uma disputa, digamos assim, uma guerra por território, por riqueza, por matéria-prima, daí a questão do corredor de Lobito. Portanto, a China representa uma ameaça aos interesses também americanos, e os americanos, quando vêm para Angola, não vêm para aqui porque querem fazer turismo. Eles estão atentos às movimentações da China, portanto, eles vêm, posicionam-se aqui, investem no corredor de Lobito porque sabem que é uma importante infraestrutura
na qual poderá tramitar uma boa parte dos minerais raros que a África tem. Ou seja, esta visita de Joe Biden pode, de alguma forma, influenciar a forma de ver de Donald Trump, de olhar para a África? Absolutamente. O Donald Trump já está atento a isso. Sabe que, por exemplo, num eventual desinvestimento, desinteresse da América em relação ao corredor de Lobito, com a administração Trump, a China, de certeza absoluta, que vai ocupar o espaço vazio. Portanto, não acredito que Donald Trump vá agir dessa forma. Portanto, o mais esperado é que a América continue a ver com os mesmos olhos, se calhar até com maior interesse, tendo em conta a visão até empresarial aguçada que tem Donald Trump. Depois desta visita de Joe Biden, vai-se começar a olhar para Angola de uma forma diferente em termos de investimentos? Haverá mais confiança por parte dos investidores, não só americanos, como de outras partes do mundo? Sem dúvida. Se notar, quando o presidente Biden, nos seus pronunciamentos, ele frisa os esforços que o governo angolano tem envidado na melhoria do ambiente de negócio, o reforço das instituições, o combate contra a corrupção, o branqueamento de capital, tudo isso criou um ambiente favorável que atraiu o interesse e a atenção da América, e quando nós temos aqui no nosso território o presidente dos Estados Unidos da América, acaba por despertar o interesse não só de empresários americanos, como de empresários do mundo todo, e acabam por olhar Angola como um país credível para potencial investimento, porque quando o presidente norte-americano afirma que Angola é um país favorável para investimento americano, está a mostrar que Angola é um país interessante para qualquer um que queira investir e olhar Angola como um país favorável. Agora, só isso não basta, porque a credibilidade está aí. Nós estamos a olhar essa visita como histórica e oportuna, porque cria-se aqui um espaço aberto, quer dizer que, do ponto de vista da confiança, melhoramos de que maneira, mas agora, internamente, ainda há muito trabalho por se fazer. Nós temos tido muita dificuldade de atrair investimento estrangeiro direto, mesmo para o caso dos Estados Unidos da América. Sabemos que é um país muito voltado para o setor do petróleo e o gás. Nós precisamos diversificar o investimento americano e nos últimos tempos tem se verificado, não é, como no setor das telecomunicações, no setor das energias limpas, mas nós precisamos mais. Ou seja, há toda a necessidade de continuarmos a melhorar o ambiente de negócio para o caso dos Estados Unidos da América, diversificarmos os investimentos americanos no território angolano e também termos capacidade de atrair os grandes players, porque o desafio da diversificação da economia que nós temos é só os players angolanos. Já sabemos que não tem sido suficiente. Há algum tempo que a narrativa da diversificação da economia paira entre nós, mas os resultados de facto não conseguimos. Não é à toa que muitos, a nível da sociedade civil, continuam céticos com a vinda do presidente Biden, porque entendem que, do ponto de vista efetivo, as nossas famílias podem não sentir o efeito imediato. Mas esse ceticismo também equipara essa narrativa da diversificação da economia. Há algum tempo que a narrativa está aí, mas os efeitos não conseguimos sentir imediatamente nas nossas famílias. Isso quer dizer que precisamos continuar a envidar esforço para melhorar o ambiente de negócio e conseguirmos atrair aqueles investidores cuja sua ação no mercado angolano tenha de facto efeito imediato, como a questão da geração de emprego, redução dos preços a nível dos produtos que são comercializados internamente. Desta forma é que as nossas famílias sentirão os efeitos desses investimentos no nosso território. Ou seja, há aqui também falta de confiança das pessoas relativamente aos efeitos práticos Como é que se pode passar esta confiança às pessoas de que esta visita efetivamente se vai refletir no bem-estar social das pessoas? Bom, há de facto aqui um exercício que precisa de ser feito. Primeiro é retirar essa carga, essa expectativa que não é positiva quando as pessoas anunciam a visita do presidente americano. Está todo o simbolismo do ponto de vista diplomático, do ponto de vista das relações entre Estados. É, de facto, o primeiro presidente norte-americano dos Estados Unidos da América que vem a Angola. Isto é um facto. É, de facto, a primeira visita à África feita pelo presidente Joe Biden. Isto é um facto.
é, de facto, a primeira vez que há um evento desta magnitude ao longo de 30 anos de relações diplomáticas. E Angola tem 50 anos já quase de independência. São vários factos aqui que devem ser arrolados e considerados ao contarmos essa história. Portanto, não vale colocar o presidente americano como se fosse o portador de uma varinha mágica que traria a solução para todos os problemas de Angola. É preciso saber contar essa história. A relação dos Estados Unidos da América com Angola tem 30 anos, é facto. Ela terá, caso nós continuemos por esse caminho, construindo esse caminho, como o presidente João Lourenço disse, nós fizemos reformas, criamos um ambiente de negócio favorável a atrair, inclusive, parceiros como os Estados Unidos da América. Quer dizer, nós temos que fazer este caminho juntos, claro, para que, então, no futuro, isso não é uma coisa, não há aqui imediatismo, não há espaço para imediatismos. Mas há investimentos feitos já? Sim, são investimentos. Olha, Calças, o corredor do Lobito deve entrar em funcionamento dentro de 5 anos. Não é uma coisa para já. Ou seja, o investimento em si, nessa infraestrutura, nesse projeto, ele terá que ser sentido quer pelos trabalhadores que vão ter emprego direto na construção da linha férrea, de toda a infraestrutura envolvente a nível deste corredor, projetos no setor agrícola, projetos no setor elétrico, quer dizer, emprego direto, mas também aquilo que são os efeitos. E temos aqui um economista, nem me atrevo a ir por esses caminhos dos números, mas é importante perceber que, por exemplo, essa questão do corredor do Lobito terá efeitos imediatos que serão sentidos até de uma melhor forma, deverão impactar ainda melhor no dia a dia das pessoas aqui em Angola, um pouco mais lá à frente. Ou seja, quando Angola puder estar incluída na exportação de minerais raros, na tributação desses minerais, dessas exportações, a economia da Angola terá encaixes superiores àqueles que tem hoje. Portanto, não é uma questão que se pode ver do ponto de vista do imediatismo. Não é uma coisa que acontece já. São os sinais que nós temos que ser capazes de perceber e também transmitir às populações, porque se nós passarmos a ideia de que o presidente americano veio trazer a solução para os problemas de Angola, estamos a ir pelo caminho errado. Mas esse é um grande simbolismo para as relações entre Angola e os Estados Unidos, principalmente nesta questão económica, e penso mesmo que esta visita e esta cooperação está mais no pendor económico. Vamos olhar para o corredor do Lobito. Há muito se fala, e há quando também já do anúncio da visita, sobre o corredor do Lobito, que é uma grande infraestrutura que Joe Biden põe os olhos e tem grande interesse e forte interesse neste corredor do Lobito. Eu ia lhe perguntar, há vários outros investimentos, e já aqui citou alguns, como nas energias renováveis, e que nos discursos dos presidentes o caminho de ferro do Lobito ficou praticamente como um rodapé nos seus discursos. Sim, olhando... Primeiro, precisamos entender que o corredor do desenvolvimento do Lobito é uma infraestrutura fundamental naquilo que é a estratégia tanto de Angola como dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América pretendem utilizar este corredor como, podemos dizer, o caminho para poder escoar os recursos que vão sair da Zâmbia, que vão sair da RDC essencialmente. O que é que Angola ganha com este trajeto? Ganha através de trânsito, porque a LAR, que é a concessionária de todo esse projeto, se predispõe em pagar cerca de 100 milhões de dólares ano, tendo em conta os contratos que foram estabelecidos. Mas para Angola isto não é suficiente. Nós precisamos capitalizar toda essa modernização que o corredor vai sofrer. Ou seja, todo esse investimento vai fazer com que tenhamos uma infraestrutura moderna e capaz de dar resposta a esses interesses, como é o caso dos Estados Unidos da América. Mas agora temos que olhar o efeito desta infraestrutura na zona em que ela está, implementada. Por exemplo,
pode servir como um grande canal para escoar produtos da economia local, ou seja, de todas aquelas províncias ao redor do corredor do Lobito que têm muitas vezes dificuldade de escoar os seus produtos, há essa oportunidade. E o investimento da América e também do governo angolano ao longo do corredor visa essencialmente trazer infraestruturas como estas plataformas logísticas que vão, sem sombra de dúvida, apoiar a produção local ao longo desta região. Portanto, mais do que Angola ganhar em trânsito, que nem se compara com o efeito que Angola vai ter ao ganhar ou tirar proveito da existência do corredor ao longo dessas províncias, que é essencialmente potenciar a atividade agrícola a nível local e também a oportunidade de explorar recursos nesta região e, mais do que servir de trânsito, também poder utilizar essa infraestrutura para escoar. E no final, o que é que vamos ter? Nós vamos ter ganhos em termos de emprego direto, vamos potenciar o empresariado local, ou seja, há aqui um conjunto de fatores positivos que podem influenciar, que podem ser positivos, um conjunto de ações que podem ser positivas e fortalecer a economia local ao longo do corredor do Lobito. Daí a importância desta infraestrutura para a nossa realidade. Uma pergunta provocativa. Por que os olhos no corredor do Lobito? Bom, porque os olhos do corredor do Lobito? Já sabemos que é rica em minerais e temos as ligações com a Zâmbia e... Bom, é assim, a Zâmbia e a RDC têm recursos raros, estratégicos, que vão ou já estão a influenciar aquilo que é a nova dinâmica do comércio internacional. Há uma agenda de transição energética, não é? Em que, por exemplo, os automóveis elétricos acabam por dominar e parte dos recursos para a fabricação destes automóveis têm, sobretudo, a origem, estes recursos que, por exemplo, a Zâmbia e a RDC têm. E há uma disputa do ponto de vista da hegemonia na produção, na fabricação desses carros entre as grandes potências mundiais, essencialmente a China e os Estados Unidos da América. E imaginemos que há uma disputa do ponto de vista da posição em que qual dos países mais vai dominar em termos de produção desses meios e os Estados Unidos vê a oportunidade de melhorar as infraestruturas a nível de Angola, que é o caso do corredor do Lobito, para poder tirar maior proveito desses recursos para edificar e fortificar a sua posição a nível do comércio internacional. É uma das várias que poderíamos aqui mencionar. Sim, ou seja, os Estados, no fundo, acabam por relacionar-se por interesses. Claro que sim, não existem cafés grátis, né? Não existem pequenos almoços grátis. Então, o que nós estamos aqui em presença, como disse que já referi atrás, nós temos aqui uma disputa Estados Unidos e China. Como nós sabemos, nós estamos também em presença, o mundo está atrás dos elementos essenciais para a transição transição energética. Nós temos aqui na RDC, principalmente na RDC, a presença com alguma abundância desses minerais raros, o lítio nomeadamente. Nós também temos em Angola. Portanto, é de todo o interesse dos Estados Unidos da América, digamos assim, posicionar-se perante esta ofensiva, entre aspas, também, da China. A China é o principal player internacional na RDC, toda a gente sabe, e recentemente estabeleceu acordos com a Zâmbia e com a Tanzânia. Ou seja, todos ligados à questão do transporte, digamos assim, desses minerais. Os Estados Unidos posicionam-se deste lado, com o corredor do Lobito, é uma infraestrutura que liga o Atlântico com o Índico, do outro lado. Aliás, nós amanhã teremos essa cimeira que junta justamente os presidentes de Angola, dos Estados Unidos, da Zâmbia, da RDC e da Tanzânia, justamente por isso. E vão falar amanhã em Benguela justamente sobre os negócios multilaterais que estão envolvidos justamente no projeto do corredor do Lobito. No fundo, o que está aqui em presença é os americanos a posicionarem-se perante a China. Daí ter dito há pouco tempo que não era expectável, por exemplo, que a próxima administração americana desinvestisse ou
retirasse o interesse neste projeto. Portanto, é importante percebermos que não são só os angolanos que têm interesse em ter o corredor do Lobito a funcionar com os empregos diretos e indiretos. Não, é a América e é a China. Portanto, é importante percebermos que este corredor do Lobito, este projeto, não começou hoje, é um projeto internacional. É um corredor transfronteiriço, como diz, né? O conceito é este. Portanto, é algo que, e daí o presidente Biden ter referido isso, é algo que precisa que todos os players, os Estados e as empresas, andem de mãos dadas, porque de outra forma não irá funcionar. Esse corredor tem concorrentes em África. Exatamente. Eu referi agora há pouco que a China fez esse acordo com a Tanzânia e a Zâmbia, justamente porque há um outro corredor alternativo e que põe em causa, entre aspas, digamos assim, a viabilidade em termos de investimento do corredor de Lobito. Entretanto, como são os Estados, são soberanos e existe aqui alguma capacidade negocial, há muito dinheiro em jogo, muito investimento, são montantes que não são fáceis. Por exemplo, a União Europeia investiu 600 milhões de euros. Portanto, são dinheiros e os Estados Unidos 1 bi, mais ou menos, até agora. Portanto, é muito dinheiro em jogo. Portanto, não acredito que considerando mesmo a concorrência, que esse projeto vá falhar por causa disso. Não, acho que a concorrência vai torná-lo mais competitivo e nós, angolanos, vamos sair a ganhar. Essa pode ser potente, mas Angola já gastou 3 mil milhões na linha férrea. Sim, 3 mil milhões. E além desses aspectos que o Moinho frisou aqui, um dos aspectos que dá uma vantagem comparativa ao corredor do Lobito é o facto de, em termos de custo de transporte, acaba por ser mais estratégico quando tiver que escoar para o Oceano Atlântico, que acaba por ser mais interessante para os Estados Unidos da América. O outro aspecto tem que ver com, na zona do Índico, há um clima constante de insegurança, tanto no Mar Vermelho, bem como descendo, por exemplo, no Cabo Delgado, em Moçambique. Toda aquela zona é uma zona muito insegura, o que dificulta o transporte normal de mercadorias, daí ser estratégico para os Estados Unidos da América poder escoar este produto dentro do território angolano, ao longo do corredor do Lobito, para depois escoar a nível do Oceano Atlântico sem qualquer problema. Daí ter esse interesse gritante da América em poder financiar o projeto e tirar maior proveito da infraestrutura. Daniel Tendo e Moinho da Rosa, vou agradecer a vossa presença. Muito obrigada por cá estarem e ajudarem-nos a olhar para esta visita de Joe Biden e também à importância desta visita, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista histórico e também diplomático para o nosso país. Vamos fazer uma curta pausa neste jornal. Voltaremos com outras matérias. Até já. A TV Girassol será capital do basquete angolano nesta terça-feira, 3 de dezembro, às 21 horas. Acompanhe o duelo tripartido de ideias com pontos, triplos, smashes, assistências e ressaltos dos 3 candidatos às eleições na Federação Angolana de Basquete. Muniz Silva da lista A, Carlos Almeida da lista B e Henrique Miguel Riquinho da lista C. Rede Girassol, o futuro é agora. Sempre presente nos grandes momentos. Abre-se uma oportunidade única para si e para todos nós. Após 10 anos de funcionamento, a Bodiva
plataforma de investimento e de financiamento para a economia angolana, vai alienar 30% do seu capital através de uma oferta pública de venda que decorrerá no período da oferta de 19 de novembro a 6 de dezembro de 2024. Pela primeira vez, famílias e empresas terão a oportunidade de se tornar parte da Bolsa de Valores angolana, ultrapassando o papel de emitentes e investidores, assumindo a posição de acionistas. De facto, esta é a era da Bodiva, com um mercado mais acessível, inclusivo e equitativo, que reforça a confiança e a transparência do mercado de capitais nacional. Diversifique o seu portfólio de investimentos e participe da evolução do negócio da Bodiva. Prospecto disponível em www.cmc.ao, www.igap.minfin.gov.ao, www.bodiva.ao e nos websites dos agentes de intermediação. Bodiva, a bolsa para todos nós. 8º Congresso Extraordinário do MPLA, dias 16 e 17 de dezembro, no Centro de Conferências de Belas, sob liderança do camarada presidente João Lourenço, o maior partido de Angola, reúne seus militantes para avaliar o percurso do MPLA nos 50 anos de independência nacional. Preparar o partido para os próximos desafios político-eleitorais. Proceder a ajustes pontuais aos estatutos. MPLA, com o povo rumo à vitória. 8º Congresso Extraordinário do MPLA. MPLA. Servir o povo e fazer Angola crescer. Seja feliz com a Zap no Natal. Aproveita a promoção especial e compra a sua Zap Box HD ao preço promocional de 15.900 kwanzas. Ligue-se a melhor experiência de televisão em sua casa. Zap, a minha TV. A província de Benguela produz cerca de 85% do sal nacional através do corredor do Lobito. Boa parte desta produção nacional é exportada para a vizinha República Democrática do Congo. A garantia foi dada pela Associação de Produtores e Transportadores de Sal de Angola. O setor da produção de sal em Angola tem dado passos importantes rumo à exportação, mas os desafios ainda são evidentes. Segundo Totas Garrido, o presidente da Associação dos Produtores de Sal, é fundamental atualizar as normas e leis para facilitar o processo de exportação e atravessar entraves burocráticos. Nós somos um país que crescemos importador. Nós não temos muita experiência a nível do comércio internacional, portanto nós temos que aprender, temos que ser humildes em perceber os outros mercados e temos que atualizar as nossas leis e as nossas normas para que a exportação seja um processo fácil. Nós lembramos uns anos quando a AGT transformou a exportação em ex-work, ou seja, e as taxas, se não me engano, são 0,5% quando você faz uma exportação. São estas medidas que nós temos que aplicar. Termos laboratórios certificados, termos apenas one-stop quando estamos a exportar. Não podemos ter burocracia nas fronteiras, porque se nós tivermos muita burocracia e muitos entraves na exportação em termos de licenciamento, isso faz com que os players ao longo da cadeia de negócios escolham outros caminhos para exportar e passam a ser exportações pontuais. O que nós queremos é exportações contínuas, como devem ser, certificadas e valorizadas o produto. Atualmente, Angola exporta cerca de 25 mil toneladas de sal por ano, um número ainda modesto diante do potencial do país. A produção continua maioritariamente focada na província de Benguela, mas os planos são ambiciosos. A exportação de sal em Angola é uma realidade, não só através da fronteira do Luvo, que é a fronteira do norte, como também a partir do caminho de ferro de Benguela, a partir da fronteira do Luau. Olhando propriamente para o caminho de ferro de Benguela e olhando para a fronteira aqui do Luau, na verdade existe muito sal que é retirado aqui da Baía Farta e segue pelo caminho de ferro até a fronteira do Luau. Quando diga-se muito é relativo, porque na verdade, comparando com a produção que nós temos de sal nacional, a produção ainda, essa exportação é ínfima.
E nós temos condições para abastecer estes mercados, porque hoje Angola é autossuficiente a nível alimentar e a nível animal. Já conseguimos abastecer a indústria petrolífera, já conseguimos abastecer a indústria de transformação e sim, já há algum excedente que pode ser enviado para o exterior. Com a visita do presidente Joe Biden ao corredor do Lubito, o otimismo aumenta entre os produtores. Totas Garrido acredita que essa atenção internacional pode destacar o sal angolano como um produto estratégico para exportação. Olha, eu acredito que o sal seja um dos produtos que dentro do corredor do Lubito irá fazer o sentido inverso do minério. Juntamente com alguns produtos agrícolas, mas o sal eu acredito que vai ter uma atenção especial porque nós produzimos e temos o porto e o caminho de ferro aqui ao lado. Portanto, a visita de Joe Biden aqui só pode nos trazer valor acrescentado à produção de sal em Bengala. Com estes passos, o sal angolano pode ganhar relevância no mercado internacional, refletindo o potencial de um setor que busca consolidação e crescimento. Na cidade de Lubito está a equipa da rede Girassol a acompanhar todas as incidências sobre a visita de Joe Biden, que amanhã parte para a província de Benguela. Alberto Capitão, muito boa noite. Está tudo pronto para receber Joe Biden? Estamos com algumas dificuldades técnicas, tão logo seja superada, voltaremos o contacto com Alberto Capitão para olharmos a visita de Joe Biden, que amanhã desloca-se à província de Benguela, mais propriamente na cidade de Lubito, onde vai visitar o corredor de Lubito e também vai olhar para outras questões de interesse, como a fábrica do Grupo Carrinho. Alberto Capitão, agora já é possível ouvirmos a sua intervenção. Muito boa noite. Eu perguntava se está tudo pronto para a recepção a Joe Biden. Boa noite, Lorinda. Espero que a segunda seja de vez. Sim, está tudo pronto para esta recepção ao presidente norte-americano Joe Biden, que amanhã vai trabalhar aqui na província de Benguela, mais concretamente dos municípios do Lubito e também da Catumbela, onde vai visitar, como já fizeste menção, a fábrica do Grupo Carrinho Agri, que está a produzir vários elementos da cesta básica, nomeadamente a farinha e também outros produtos oriundos dos cereais. Aqui na província de Benguela, como já fizemos menção, a expectativa é alta. Nós, há pouco mais de uma hora, conversamos com o presidente da cooperativa de criadores de gado do centro, que falou mesmo que a sua organização está comprometida com o desafio da segurança alimentar, este que é também um dos pontos fortes da visita de Joe Biden a Angola. Vamos ouvir o que nos disse Paulo Flora. Nós olhamos, portanto, com a garantia que o futuro vai ser promissor, porque a alimentação é base de tudo. A alimentação é base do desenvolvimento. Só temos desenvolvimento se tivermos as pessoas bem alimentadas, bem nutridas, e por isso a segurança alimentar ser essencial para o desenvolvimento de qualquer nação. E que nós não fugimos à regra. Temos um povo muito trabalhador, um povo audaz e com muita capacidade, portanto, e que com a garantia alimentar e com acesso à alimentação temos todas as condições para sermos, portanto, um país com grande potencial no desenvolvimento, tanto humano como tecnológico em África. Estamos numa fase embrionária, vamos dizer, do corredor do Porto Lubito, com este alavancar todo a nível de todos os setores da economia, com esta importância e este carisma que estamos a ter em desenvolvimento. Portanto, tem havido algumas trocas comerciais entre já os países africanos para o mercado de Benguela e do mercado de Benguela para esses países. Estamos a falar de sal, de peixe, estamos a falar de importação de semente de milho, de fertilizantes através da Zâmbia. Portanto, nós temos estado na linha da frente nestas permutas comerciais, nesta parte e neste corredor com os países africanos.
Presidente da Cooperativa de Criadores de Gado do Centro, Paulo Flora, que olhava aqui para os desafios do Corredor do Lobito, nomeadamente a edificação de centros logísticos para também facilitar a vida dos produtores daqui da província de Benguela e daqueles que estão interessados em também desenvolver negócios no Corredor do Lobito. Aqui na província de Benguela vão-se criando todas as condições. Daqui a pouco, de acordo com informações que apuramos, vão chegar membros do Executivo para também este momento que se aguarda com alguma expectativa para o dia de amanhã. Sabemos que a agenda de Joe Biden e do Presidente da República e de outros compreende passagens pelo Porto do Lobito e também pela fábrica do Grupo Carrinho. Nós vamos continuar deste lado a seguir todos os momentos que antecedem esta jornada de trabalho do Presidente norte-americano e também do Presidente da República aqui na província de Benguela. Vamos ver se conseguimos agora rapidamente colher um testemunho, uma palavra do Governador Provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior. Sr. Governador, rapidamente para a TV Girassol. Boa noite. Tudo a postos para esta visita de amanhã? Sim, tudo a postos, e para nós que representamos o povo desta província, é para nós uma visita muito importante e é um grande orgulho, também um grande privilégio, recebermos amanhã o Presidente dos Estados Unidos da América, o Presidente Biden, e sobretudo por aquilo que ele veio fazer aqui. O ponto mais alto será a realização de uma cimeira de chefes de Estado sobre o Corredor do Lobito. Onde vai estar muito assente a questão da segurança alimentar. Como é que a província de Benguela está preparada para este desafio? Perfeitamente. Portanto, para mim é importante enaltecer o facto de o Corredor do Lobito não é apenas um conjunto de infraestruturas ferroviárias, portuárias, mas é sobretudo um corredor de desenvolvimento. É um polo de desenvolvimento. Essas infraestruturas devem permitir atrair investimentos para outros setores que vão fazer com que a província se possa desenvolver melhor, criar mais empregos e mais rendimentos para as populações. Muito obrigado, Governador da província de Benguela, Manuel Nunes Júnior, nesta rápida entrevista com a Rede Girassol, onde sinaliza que está tudo a postos para amanhã esta cimeira dos presidentes, que vai envolver, no caso, os presidentes de Angola, João Lourenço, também dos Estados Unidos da América, Joe Biden, ainda da República Democrática do Congo, da Zâmbia e da Tanzânia. Estas 5 figuras que vão amanhã estar envolvidas para falar sobre vários desafios com maior enfoque para o Corredor do Lobito, olhando para a segurança alimentar. Da agenda de Joe Biden a Angola consta também temáticas relacionadas às energias renováveis e ainda às telecomunicações. Nós, Rede Girassol, vamos continuar aqui a acompanhar todas as incidências desta visita de trabalho de Joe Biden à República de Angola. Por agora nos despedimos com a promessa de voltar em próximos espaços de informação. Muito boa noite, Laurinda. Capitão, muito obrigada por estas informações. Esteve a entrevistar o governador da província de Benguela. Vamos também continuar a olhar para esta visita de Joe Biden. Por enquanto mesmo, é uma pausa neste jornal. Já voltamos. No Quênia cresce o número de infectados pelo VIH-Sida. Mais de 800 mil pessoas vivem com a doença naquele país. A maioria do sexo feminino e não recebe assistência retroviral. Veja no Compacto Internacional. No Quênia, a batalha contra o VIH-Sida continua a ser um desafio urgente de saúde pública, especialmente para as mulheres. De acordo com o Ministério da Saúde, existem aproximadamente 1 milhão de quenianos a viver com o VIH-Sida, sendo as mulheres a maioria, com 880 mil casos. Para esta trabalhadora do sexo de Dandora, em Nairobi, a infecção pelo VIH-Sida é uma preocupação real. A mãe solteira de 50 anos de idade voltou-se para o trabalho sexual por desespero financeiro e está a fazer tudo
tudo o que pode para minimizar os riscos. Até recentemente, a mulher tomava comprimidos orais diários de profilaxia pré-exposição para se proteger da infecção pelo VIH-Sida, mas agora está a mudar para o anel vaginal, depois que o Ministério da Saúde do Quênia aprovou o seu uso. O anel vaginal funciona durante um período de 1 mês. O Egito acolheu uma conferência internacional para reunir apoio humanitário em Gaza, assolada por mais de 1 ano de guerra entre o Hamas e Israel. A conferência no Cairo contou com a presença de muitos altos funcionários regionais e ocidentais. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito, a secretária-geral adjunta da ONU, Amina Mohamed, e outros altos funcionários da ONU também estiveram presentes. A conferência ocorreu no momento em que a situação humanitária se deteriorou rapidamente em Gaza, especialmente nas áreas do norte da faixa de Gaza, que estão quase isoladas há quase 2 meses. Os operadores da COP16 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que decorre na Arábia Saudita, alertaram para a necessidade de tomar medidas para proteger a vida na Terra. A reunião da COP16 em Riad decorre de 2 a 13 de dezembro, sob o tema Nossa Terra, Nosso Futuro. O evento tem como objetivo reunir líderes mundiais, especialistas e representantes da comunidade de todo o mundo para trabalhar em prol da restauração da terra e combater a desertificação. Uma nova caravana de migrantes partiu nesta segunda-feira do sul do México em direção aos Estados Unidos, com a esperança de chegar ao país antes de Donald Trump tomar posse. Pouco antes do amanhecer, a caravana cruzou uma cidade que fica próxima à fronteira com a Guatemala para seguir caminho pela estrada, de acordo com a agência France Presse. Trump, vencedor das eleições presidenciais de 5 de novembro, prometeu declarar estado de emergência nos Estados Unidos e recorrer ao exército para realizar a maior operação de deportação assim que tomar posse no dia 20 de janeiro. A caravana é a terceira desde as eleições americanas. É composta principalmente por venezuelanos jovens, além de famílias com crianças pequenas. Mais de 18 mil famílias foram contempladas com as transferências monetárias num total de mais de 1.000 milhões de kwanzas no âmbito do programa Cuenda, no município do Mucende. No município do Mucende, 3 comunas foram beneficiadas. Os valores foram entregues a 2.234 agregados familiares. Hoje, dia 3 de 12 de 2024, serão entregues valores a 2.234 agregados familiares de 16 bairros e, neste ponto em que nos encontramos, 609 famílias dos bairros da Banza Mucende, Cacembe e Santo Agostinho, começam a receber 66 mil kwanzas cada, correspondentes à primeira e à segunda prestação. Com o filho doente, este senhor disse que parte do dinheiro vai servir para o tratamento do seu pequeno. Um dos miúdos, que era o primeiro filho, que está com 9 anos, ele está com dificuldade de perna, ele fraturou a perna e neste momento lhe tirei da escola, está ainda em casa para seguir os cuidados médicos. Sim, vai ajudar. Os outros contemplados não deixaram de agradecer e disseram à nossa reportagem como este dinheiro poderá minimizar as preocupações. Toda coisa que eu estou farta, vou comprar com esse dinheiro. Quero comprar chapa, vou construir minha casa. O que resta também compro a coisa que vai sustentar as minhas crianças. Com o dinheiro de Cuenda, vou tirar um bocado para abrir a minha lavra, construir campana na lavra. Se tem um fardo de fogão, vou comprar para sustentar a minha casa e a minha vida. Com a chegada do Cuenda, o bairro Banza Mucende, município do Mucende, beneficiou de alguns serviços, como de saúde e registro civil, onde aconteceu a entrega simbólica das primeiras cédulas pessoais e bilhetes de identidade. Eu agradeci muito porque nós temos feito a cédula a 8 km. No momento que já chegou aqui, já não me facilitou muito. Estou bem alegre, muito obrigada. Agradeci muito porque já não foi mais sair daqui, fazer uma distância até no município. A governadora da província do Kwanza Sul, Mara Kioza, na intervenção, disse que o Cuenda tem sido uma forma de ajuda às populações mais carenciadas. Vamos conseguir beneficiar mais de 18 mil famílias aqui no nosso município.
que vão poder fazer parte deste importante programa do nosso governo. Falo em um importante programa porque é um programa que está a ajudar as nossas famílias, principalmente aquelas mais desfavorecidas, aquelas famílias mais vulneráveis, que têm estado a encontrar neste programa Kwenda uma base sólida de sustentação das nossas famílias, uma base sólida no aumento das nossas rendas familiares e, se calhar, até uma base sólida no combate à fome e à pobreza nos nossos municípios. No município do Mucende foram beneficiados 18.665 agregados familiares. As transferências monetárias foram feitas pelo Instituto de Desenvolvimento Local, FAS. A direção do Hospital Especializado Neves Bendinhas está preocupado com queimaduras do rosto em crianças dos 0 aos 5 anos de idade. No último ano foram atendidas 3.000 crianças, tendo como causa acidentes domésticos. Entre as crianças vítimas de queimadura por acidente doméstico está o filho de Linda Umba. Na altura do incidente, o menino de apenas 6 meses estava aos cuidados de um menor de 12 anos. Dona Linda carrega a tristeza das marcas do filho de um dia que pretende esquecer. Perdeu um dedo, ficou 4 dedinhos. Está mais ou menos, esse braço já passou, esse aqui que só está a lutar um bocado. Aquele lado distraído, estavam a cozinhar, crianças deixaram assim ao lado do fogaleiro. Ele também foi até no fogareiro, pegou na panela de água. Os líquidos superaquecidos, como a água, chá e sopa, predominam como os agentes lesivos de muitos casos atendidos no banco de urgência do Hospital Especializado, vulgo queimados. Dos 35 pacientes que deram entrada durante o fim de semana, 16 são crianças. A instituição registrou ainda 4 óbitos, segundo a diretora clínica, Antonieta Guilherme. Dos 35 pacientes que deram entrada na unidade dos queimados, resultaram em 7 internamentos, sendo 5 crianças e 2 adultos. Infelizmente também tivemos 4 falecidos, já doentes internados no hospital, nos cuidados intensivos, com queimadura superior a 20%. Quanto às causas, como sempre, predominou o acidente doméstico, com 18 casos. Dos doentes críticos, recebemos também 2 pacientes por sinais da mesma família, queimadura por fogo, acho que acenderam a vela, a bebê de 9 meses chegou já carbonizada e foi a óbito logo nos primeiros minutos. Ainda está conosco a irmã, de 6 anos, um estado crítico, com queimadura avaliada em 65% da superfície corporal queimada. Outra preocupação tem de ver com queimaduras do rosto em crianças menores de 5 anos. Só o período de outubro a novembro, falo isso em crianças dos 0 aos 11 meses, atendemos cerca de 100 e tal crianças, e essas crianças são crianças que têm queimadura da face. Dos 5.000, 3.000 são crianças. De outubro de 2023 a novembro de 2024. E neste número das 3.000 crianças e 14, foram 3.000 crianças e 14, 123 foram a óbito. Em Viana, os acidentes, sobretudo de motorizada, têm agitado o serviço de ortopedia. Diariamente são atendidos mais de 17 pacientes. 616 é o total de atendidos durante o fim de semana, com vários diagnósticos. Avançou o diretor de enfermagem do Hospital Capalanga, Eliandro Esteves. As patologias mais frequentes, a malária continua a predominar, né, com um total de mais ou menos 236 pacientes atendidos com gota espessa positiva. E a seguida vem as situações do fórum cirúrgico, vamos a falar de acidentes, ferimentos por arma branca, ferimentos por arma de fogo, acidentes por motorizada. Nós, diariamente, nós atendemos pelo menos mais de 15 fraturas, resultantes de acidente de viação envolvendo principalmente os motociclistas. O serviço de ortopedia é o que mais consome material gastável no Hospital Capalanga.
Angola soma a 5ª vitória no CAN, que acontece na República Democrática do Congo, ao vencer nesta terça-feira as congolesas de Kinshasa por 40-15. Em Kinshasa, no pavilhão dos mártires, as pérolas entraram com tudo por cima das congolesas. Ao minuto 10, as angolanas já venciam por 9-1. A turma liderada por Carlos Viver não tirava o pé do acelerador, ampliando a vantagem ao intervalo de 12 golos, com placar a registrar 21-9. Na segunda parte, as campeãs africanas pautaram pelo fair play. Nos minutos iniciais da etapa complementar, apontaram 3 golos, com placar a registrar 23-10. No final, Angola venceu a República Democrática do Congo por 40-15, 25 golos de vantagem. A pivô Albertina Kassoma foi a MVP do encontro. Nos quartos de final, Angola mede forças com a Argélia, quarta colocada do Grupo A, nesta quarta-feira, às 16h30. Está tudo dito por hoje. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.